Permitam-me, antes de mais, dizer que fiquei muito sensibilizada com a ideia e a escolha do Porto para o relançamento do livro Portugal Amordaçado, e ainda por cima nesta livraria que ele adorava, a livraria mais bonita, uma das mais bonitas do mundo, porque o meu pai tinha uma ligação muito forte a esta cidade, à sua gente e ao seu amor pela liberdade. O primeiro gesto do meu pai como presidente eleito, o primeiro presidente civil, após o 25 de Abril, foi vir ao Porto. Foi vir ao Porto colocar uma coroa de flores da estátua do rei Dom Pedro IV, justamente como homenagem ao símbolo da liberdade. Foi para nós, seus filhos, uma enorme alegria que o Portugal Amordaçado do nosso pai Mário Soares fosse agora reeditado como o volume primeiro das suas obras completas, publicadas pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. Como disse a doutora Aurora Pinto, é o romance político da nossa geração, diria o Eduardo Lourenço quando recebeu o livro, ou uma obra magnífica, a primeira história da oposição portuguesa, nas palavras do historiador Oliveira Marques, ou ainda, como disse o querido José Manuel dos Santos, o livro dos livros. A mim, eu sou suspeita, de facto, mas a sua imensa coragem, determinação, otimismo e alegria de viver foi sempre um exemplo para nós, seus filhos. E termino relembrando palavras do seu último capítulo, e cito: "Não posso dizer que o caminho tenha sido fácil ou especialmente brilhante, mas há uma coisa que devo afirmar com alguma satisfação de consciência, é que apesar de todas as injunções do poder e da mediocridade do meio, nunca transigi com as mentiras convencionais do sistema e nunca me rendi. Nunca. Sobretudo fui cúmplice da ditadura, nem mesmo pelo silêncio. Num país como Portugal é já alguma coisa poder afirmar isto de cabeça levantada. Este foi o legado que ele nos deixou. Muito obrigada e viva a liberdade e viva o 25 de Abril." E ele estava absolutamente determinado a sair. Por duas razões. Porque, de facto, queria escrever o Portugal Amordaçado, já tinha, no essencial, os traços essenciais, e queria fundar um Partido Socialista. É bom também lembrar isto. Mas, em termos de um livro de história rigoroso e muito informado sobre o período da ditadura portuguesa e o combate contra a ditadura, eu creio que o livro dele é um caso absolutamente único. Protagonistas a fazerem história sobre a história que eles próprios viveram e por um período tão longo, porque ele ainda por cima faz uma coisa que, no que diz respeito ao peso que teve a Primeira República, que é sempre muito denegrida e muito subestimada, mas que ele assumia como herança sua, porque ele, no fundo, faz a ligação entre duas gerações extremamente importantes. A geração republicana, que teve responsabilidades de poder e depois passou à resistência e ao combate contra a ditadura, e a geração que vem a seguir. O livro desempenha um papel muito importante, e as ofertas que a Isabel já referiu também, e a alegria que aquilo lhe deu do sentimento do dever cumprido. Fui convidado para participar na sessão de apresentação, no Porto, da nova edição de Portugal Amordaçado, de Mário Soares, editado pela Chancela Editorial da Imprensa Nacional. Senti-me muito sensibilizado e também surpreendido. Tenho consciência de que não estou à altura de tal honra. Não fui um ativo e eficaz lutador pela reconquista da liberdade, a não ser em espírito, o que na altura não bastava. Mas, conhecendo e admirando Mário Soares, pareceu-me inaceitável e compreensível recusar. E participo nessa apresentação, ainda com um pequeno contributo a essa figura ímpar da política e da cultura portuguesa do século XX. Mário Soares atravessou o salão como tinha entrado e como era. Uma onda de ar fresco, uma corrente de energia inesgotável. Estou-me até emocionado porque é difícil encontrar uma pessoa que de repente eu percebi através do livro
e eu era verdade, eu era um tipo, é um bocado, o arquiteto Cisa disse também isso, quer dizer, nós levávamos uma vida profissional e éramos vagamente esquerdistas, mas, quer dizer, e foi muito aquele livro e o Dr. Mário Soares e o exemplo, e portanto, eu fui treinado pelo Dr. Mário Soares, aprendi esta coisa da ligação com as pessoas e a capacidade que ele teve nesse livro de demonstrar que nós podíamos fazer uma comunidade. Esta é uma obra de excepcional interesse sobre a história da ditadura de Salazar a partir dos anos 40, porque começa a ser escrita quando o Dr. Mário Soares, praticamente no fim da guerra, começa a ter um importante protagonismo político. E com esta obra, eu acho que é indiscutível que o Dr. Mário Soares ganhou uma reforçada legitimidade para ser considerado a principal figura da oposição ao regime anterior, quando se abre com o 25 de Abril um caminho novo para o nosso país. Como ele diz, quis ainda que fosse um ponto de partida para o futuro, e foi, e um ato de fidelidade que devo ao meu país, e que plenamente cumpriu com a sua ação e o seu exemplo. E disse sempre isto, são as suas palavras: lutemos dentro e fora dos partidos por um futuro melhor para Portugal. Todos, quaisquer que sejam os nossos partidos, temos que fazer do seu exemplo o caminho do futuro que ambicionamos para Portugal e para a Europa. Muito obrigado. Estamos aqui a falar de um livro que foi o livro com o qual eu o conheci. Foi um livro, a edição do Calmán Levi chegou-me, como chegou a muitos portugueses, veio na mala do meu tio Mário, que o trouxe de Paris escondido, e depois andou lá em casa a circular e todos nós o lemos. E percebemos que felizmente as coisas iam mudar. O meu tio Mário e o meu pai tinham-no conhecido muito antes, na campanha do Norton Matos, e tinham por si uma grande consideração, e nós lemos aquilo e percebemos que havia alguma coisa que estava a mudar. Foi assim como um sinal de alarme de que as coisas estavam a mudar. De facto, nos momentos mais difíceis, logo a seguir ao 25 de Abril, durante o verão quente, durante os períodos mais difíceis, esteve sempre connosco. Nós tivemos, era sempre consigo que nós nos encontrávamos. No Porto, quando o senhor cá vinha, quando havia as questões de alguns se quererem apropriar da Revolução e da Liberdade, queriam ficar com ela para eles, o senhor queria que ela fosse para nós todos. É isso que nós, de facto, reconhecemos em si. Aquela vontade inquebrantável da liberdade que ultrapassava tudo. A liberdade que o senhor queria dar aos seus adversários e que concedia aos seus adversários e que os seus adversários tantas vezes não lhe queriam dar. E passaram uns meses e veio o 11 de março e o meu pai foi preso. E passados uns dias, a minha mãe estava em casa e recebeu um telefonema do Sr. Dr. Mário Soares, a dizer assim: Sr. Dona Maria João, diga-me uma coisa, já sei que o seu marido foi preso, é inacreditável isto que estão a fazer, diga-me uma coisa, quem são os advogados? E a minha mãe disse: eu escolhi o Tareco, o Sousa Tavares e o pai Santos Silva. Então, está muito bem entregue, mas se precisar de alguma coisa, porque se lhe congelaram os bens, fale comigo que nós tratamos de pagar as contas. São coisas que a gente não pode esquecer. Nunca se pode esquecer. Nós não nos podemos esquecer das pessoas que nesse momento fizeram essas coisas. E eu atendi o telefone: então, senhor, está bom, como está, passou bem? E ele disse: Rui Moreira, olha, eu estou-lhe a ligar, sabe uma coisa, eu decidi voltar-me a candidatar às eleições, às presidenciais. E eu fiz um silêncio e ele disse assim: eu tenho aqui alguns amigos no Porto a quem falei, eles acham que isto é uma loucura, não me vão apoiar. Eu fiquei assim muito calado e ele disse: sabe uma coisa, se eu estivesse a falar com o seu pai já tinha dito quando é que começamos. E foi assim que eu aceitei fazer parte da Comissão de Honra da terceira campanha do Sr. Dr. Mário Soares, até que em 2013 eu resolvi candidatar-me à Câmara Municipal do Porto, candidato independente. E então fiz-lhe uma partida. Da mesma maneira que ele me tinha desafiado, eu não lhe liguei, meti-me no carro, fui a Lisboa, fui à Fundação. Ele disse: então o que é que você me quer? Eu disse: Sr. Doutor, eu venho pedir autorização para me candidatar à Câmara Municipal do Porto. Eu fico assim a olhar. Ele disse: mas por quem? Por que partido? Eu disse: não, eu sou independente. Ele sabe: isso eu não posso. Eu tenho... você não sei se conhece um rapaz, está aqui o rapaz, que é o Manuel Pizarro.
eu não posso deixar de apoiar o Manuel Pizarro, mas tenho muita simpatia por si. Você conhece o Pizarro? Conheço. Pronto. E pronto, lá foram as eleições disputadas entre nós. Eu acho que ganhamos os dois. E pouco depois de ganharmos as eleições, nós os dois, o Manel e eu, fomos a Lisboa para a tomada de posse do seu filho, do António Costa. E o que é que fizemos os dois? Fomos à Fundação Mário Soares dizer-lhe que nos tínhamos entendido, que éramos amigos e que, no fundo, tínhamos ganho os dois as eleições. E acho que lhe demos um enorme prazer e acho que o Manel se recorda. São muitas as recordações, eu não vos quero cansar, mas queria falar ao Dr. Mário Soares e dizer-lhe o seguinte. Há dias apareceu-me a sua filha Isabel e o seu filho João vieram falar connosco e falar nas comemorações do seu centenário. Faz-me um bocado de impressão pensar que o senhor já faz 100 anos este ano. Parece que foi ontem, que foi o 25 de Abril e que fazia 50 anos. E nós estivemos a pensar o que é que havíamos de lhe fazer de surpresa, e eu acho que este é o momento de anunciarmos essa surpresa. E sabe, ali, aqui no Porto, ali ao pé da Bolsa, onde o Álvaro fez ali uma obra muito bonita, que agora vai ser classificada, há ali uma rua que é a Rua de Cervantes, e atrás há um sítio que era um descampado e estamos lá a fazer um jardim. E é um jardim bonito até por ser encostado à Rua de Cervantes, porque aquela coisa da sua terceira candidatura foi um bocadinho assim de Dom Quixote e eu fui o seu Sancho Panza. Portanto, o sítio até é apropriado. E nós o que é que pensamos? Que gostávamos de lhe dar o nome daquele jardim que vamos fazer na cidade ao senhor. E ainda que eu não tenha levado este assunto aos órgãos, eu acho que estando eu aqui, e estando aqui vários representantes da sociedade portuguesa, e estando aqui também o Manuel Pizarro, que influencia o Partido Socialista, eu tenho ideia que não nos levarão a mal se lhe dissesse, Sr. Dr. Mário Soares, para acabar a noite, que lhe vamos atribuir o nome de um jardim, porque acho que o senhor merece. E é muito mais bonito que atribuir-lhe uma rua. É um jardim onde seguramente nós, cada vez que lá formos, vamos lembrar de si e um dia desses voltaremos a conversar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado por si.